Olá amigos, uma boa noite a todos. Estamos ao vivo direto dos estúdios da TV Com aqui em Santos, para Santos, São Vicente e Praia Grande, através do canal 11 da NET. Muito obrigado pela sua audiência, uma ótima noite, uma noite chuvosa, trazendo transtornos para a região, não é para menos, é de praxe já, não é? Quando não chove já tem aquele transtorno natural, agora quando chove parece que as pessoas ficam mais transtornadas, eu quase perco a hora para chegar. Um dos participantes do programa de hoje ainda não chegou, infelizmente, devido ao trânsito e pelo tumulto, mas o TV Com Debate está ao vivo para você poder, inclusive, participar através do telefone 3014-2341. E se você, porventura, não puder assistir através do canal 11 da NET, você pode acompanhar através do site www.tvcomsantos.com. Eu tenho a honra e o prazer de receber nessa edição do TV Com Debate o Leonardo Lemos, ele que é astrólogo, muito conhecido aqui na nossa região e sempre que pode também nos visita. Leonardo, prazer em tê-lo aqui no TV Com Debate. Boa noite, Balso, boa noite a todos. É sempre um prazer, uma honra enorme estar aqui, comentar, dividir um pouco da astrologia com todo mundo. Exatamente, a gente vai ver um pouco o mapa, não é? Envolvendo aqui a região, a cidade. Daqui a pouco a gente vai ter novidades aí do que pode vir de melhor para a nossa cidade ou não é, Léo? E temos assuntos relevantes também que chamam muito a atenção da mídia regional e, por que não, nacional. Os três do VLT chegaram a São Vicente, não é? Foi na noite dessa segunda-feira que chegou aí o Porto de Santos, lá para São Vicente. Um caminhão retirou os trens do Porto de Santos na noite desta segunda-feira por volta das 10 horas da noite. Um caminhão, no caso aí, fez o translado. Lá na Avenida Prefeito José Monteiro, em São Vicente, os fios de telefonia e TV a cabo atrasaram um pouco o transporte, quer dizer, faltou aí a logística por parte desses especialistas, desses trabalhadores, para poder agilizar os trabalhos do translado aí desse vagão, não é? E aí, depois de 3 horas de transporte, o VLT chegou na estação Nossa Senhora das Graças. A composição foi retirada de cima das carretas, não é, na manhã de hoje. A rampa usada nesse trabalho já estava montada, ainda bem, tiveram esse cuidado. E depois o VLT passará aí por testes de aceleração, trenagem e energia nos trilhos. No total, são 22 vagões, no caso, se eu não me engano, circularão aí no trecho entre a Esplanada dos Barreiros, em São Vicente, e o terminal do Porto, em Santos. Cada composição transportará 400 passageiros, dos quais 72 sentados. O restante aí das pessoas que forem usufruir desse equipamento terão que ir em pé, não é? Mesmo assim, se tem segurança. É um veículo ágil, não é? Não é novidade. Para a gente é novidade porque a gente está um pouquinho atrasado. Mas em outros países, como já debatemos insistentemente aqui no TV Com Debate, são equipamentos que já são usados há muitos anos em outros países, né, Léo? Você conhece? Já chegou a andar nele, não? Ainda não. Ainda não? Ainda não. Então você vai ter o privilégio de andar. Eu também vou ter aqui em São Vicente, Santos. Né? É um bom motivo para a gente poder aproveitar e experimentar esse equipamento. Entre os assuntos também muito palpitantes, sabemos aí que um jovem, ele acabou achando uma carteira com R$ 1.200 e devolveu a carteira. Acaba virando notícia, Léo, porque seria natural que você, encontrando algo que não é seu, você devolver para quem é de direito ou para algum responsável, para que a pessoa que perdeu possa ter acesso novamente àquilo que perdeu eventualmente. Mas sabe-se que no momento que você acha uma carteira com mais de R$ 1.000 dentro, a pessoa cresce o olho e acaba não devolvendo. Esse jovem, ele é um adolescente aqui de Santos, né? Ele deu uma lição de generosidade e honestidade ao encontrar uma carteira com documentos, vários cartões de crédito e R$ 1.200 em dinheiro. Foi devolvido ao dono por meio da PM e aí foram surpreendidos com a atitude do garoto e aí os policiais resolveram prestar uma homenagem a ele e a sua família em um evento da corporação. É um reconhecimento interessante por parte da Polícia Militar. Sabe-se que a Polícia Militar é uma corporação íntegra, tem as suas laranjas podres, como qualquer outra profissão tem, é verdade, mas a grande maioria trabalha para o bem da sociedade. E nesse caso a Polícia Militar se sentiu aí, sensibilizada com a atitude desse adolescente aqui de Santos, que acabaram promovendo esta homenagem. Eu conversava com o Léo, e o que você acha, Léo, dessa atitude desse jovem?
É índole, é berço, ou é honestidade mesmo que esse jovem teve de tentar devolver os bens que não eram dele? Eu acho que mais do que índole, berço, enfim, é você prever, não no sentido astrológico, como eu faço, mas você entender que toda ação tem uma reação, gera, né, uma consequência. Então, assim, se você acha uma coisa que não é sua, não importa o valor, pode ter R$1.000, pode ter R$1. Já aconteceu comigo de eu achar a carteira com R$10. O que você fez? Tinha também os documentos, então a pessoa perdeu, né? E eu consegui um telefone, tinha lá, sabe quando a pessoa deixa o telefone ali? Isso. E, aliás, já encontrei 2 vezes, inclusive. E uma delas, a pessoa nem era daqui. Ela ela veio de passagem a negócios para a cidade. Encontrei num posto de gasolina. E eu consegui ligá-la antes dela sair da cidade. Então ela voltou, me encontrou, tal, estava lá. Mais do que isso, como eu estava falando, é você entender que são valores que não podem morrer. Infelizmente, não estou, por favor, criticando a atitude da polícia em homenagear, né, em fazer essa menção. Eu acho que é necessário para você, inclusive, reforçar na sociedade esse comportamento de honestidade. Mas que teria que ser normal, né? Exatamente. Né? Infelizmente, a gente vê isso como exceção. Quando acontece, a pessoa se destaca. Exato. É isso que é importante ressaltar. Isso nem seria notícia. Uma coisa, né, que teria que ser natural. Teria que ser simplesmente natural. Mas está de parabéns o menino, está de parabéns a polícia, enfim. E essa é a proposta, inclusive, do momento, viu, Balsi? Porque, agora já puxando um pouquinho para a astrologia, sim, nós temos essa questão no céu. Na verdade, isso é um movimento que tem ocorrido desde o ano passado. Há aspectos no céu, parece que assim, o céu é sábio, né? Deus, enfim, o universo é sábio. Então existem energias assim, de crise, que nós temos atravessado já uns bons anos, tá? Na verdade, desde 2010, 2011. Mas tem também pitadas aí de movimentos astrológicos para você justamente ressaltar, reforçar essa energia do bem. Como por exemplo? Como por exemplo, ano passado houve um aspecto no céu, a gente chama de um grande triângulo, que é um bom aspecto envolvendo 3 signos de água. O signo de Câncer, o signo de Escorpião, o signo de Peixes. E 3 astros, Júpiter, Saturno e Netuno. Vamos lá, os signos de água, eles são aqueles que vão reforçar a parte emocional, a sensibilidade. Bom aspecto, portanto, está falando de uma sensibilidade boa, está falando de generosidade, está falando de carinho, afeto, nutrição, enfim. Esses 3 astros, o Júpiter, ele é sempre na astrologia um promotor de expansão, crescimento, sorte. Netuno, que está envolvido, também ele tem a ver com toda a parte assistencial, com generosidade, com doação. E Saturno é aquele que concretiza. Então esse bom aspecto, que ocorreu em julho de 2013, veja, ele reforça para a humanidade, né, essa perspectiva de que, olha, ok, existe uma crise, existem problemas, mas o que a gente pode fazer para melhorar em termos humanos? Porque os signos de água são humanos, então não é tecnológico, não é econômico, não é, enfim, material. É de gesto, é de atitude, é de solidariedade. Então, quer ver, Balsi, se eu lembrar você que em julho do ano passado a gente teve a visita do Papa, né? A gente teve toda essa simbologia, essa comoção. Sim. Aí, o que a gente vê essa semana? Como né, a atitude do Papa lá, né, no Oriente, sim, pregando e exercitando. Mais do que pregar é fácil. Né? Eu falar daqui, façam a paz, é fácil. Não, ele foi lá e já propôs novas reuniões agora para o mês de junho. Né? E você vê, numa escala menor, regional, essa atitude. Tá? Então você vê que existe um movimento aí sim que deve ser valorizado, até astrologicamente, de renovação de valores. Né? Uma coisa que ficou meio perdida e que em tempos de crise, infelizmente, enfim, vamos nos incluir, né? Não estou dizendo que eu sou melhor, mas em tempos de crise fica aquele salve-se quem puder, cada um por si, e na verdade não é bem assim.
né? Não, tem outra coisa também que a gente sempre faz questão de ressaltar, que o bem, você fazendo o bem, é uma obrigação, né? Você nasce para fazer o bem. É mais fácil. É bem mais prático. O mal, você tem que ter uma... Eu fico imaginando esses bandidos que agem de maneiras truculentas e que conseguem ter êxito. É uma coisa que minha mãe sempre fala. Se eles transferissem essa maldade para o bem, quantas coisas eles poderiam fazer de bom? De repente uma cura aí de alguma doença... Solução de problemas, enfim. Enfim, mas infelizmente a gente se depara diariamente, ao vivo, porque a gente está na rua, a gente está andando, a gente acaba vendo, e quando não, pelos noticiários, o que vem acontecendo, o que nos traz muita tristeza, não é? Agora todo mundo falando em Copa do Mundo, não é? Sabe-se aí, agora teve a informação também que houve realmente, também não era dúvida nenhuma, mas que houve desvio de verba. Quer dizer, isso tudo mostra a má índole daquelas pessoas que se aproveitam das situações para poder se dar bem. Eles não estão nem aí com o futuro, o que pode vir a acontecer futuramente com eles. Mas, momentaneamente, eles conseguem agir de forma que eles conseguem ter êxito. Eu, infelizmente, ou melhor, felizmente, não conseguiria deitar minha cabeça no travesseiro tranquilo se eu soubesse que eu teria agido de uma forma negativa com o meu próximo. Então a gente tenta aprender diariamente, a gente tenta se desviar dos obstáculos que podem nos trazer maldades. E esse jovem deu realmente uma lição de vida a toda a sociedade santista, aqui da nossa Baixada. Os pais devem estar muito contentes pela atitude, que isso é um reflexo do que ele aprende. Sim. Não é? E quando lida com os astros, com a astrologia, a gente está, obviamente, fazendo essa junção para que você, telespectador, também possa entender que as energias externas também nos conspiram, não é? Exato. E se a gente não souber lidar também, a gente tem tudo para cair. Exato, mesmo porque assim, como nós temos visto atualmente o mundo inteiro, não é só o Brasil, o mundo inteiro, como eu costumo dizer, convulsivo, né? Nessas transformações, nessa coisa de movimentação social, enfim, a gente tem que também ressaltar as soluções. Né? Então, começando pela solução humana, né, do caráter, dos valores, da sua postura como cidadão, né? E que política não é só uma coisa de quem quer se candidatar e ser algum tipo de líder, enfim, mas política vem do grego polis, que é cidade, né? O exercício de cidadania. Então, política não é quem tem cargo. Política é tudo, está em tudo, envolve tudo. E essa atitude é uma atitude cidadã. Cidadã, exatamente. Né? Parabéns a esse jovem, a toda a família, parabéns também pela educação que tem dado a esse jovem, porque se ele não tivesse educação e não tivesse respeito com o próximo, ele não pensaria duas vezes. Embora a notícia informa que ele nem chegou a contar o que havia dentro da carteira. Ele viu que era uma quantia respeitável, não é? E imediatamente ele entrou em contato, foi em contato aí com uma autoridade para poder dizer que achou esses documentos com a carteira, e aí todos os trabalhos que deveriam ser feitos para encontrar o dono foram realizados, e a Polícia Militar, com muita propriedade, acabou homenageando esse jovem. Portanto, em nome de toda a direção da TV Com aqui da emissora, um forte abraço à família, parabéns a esse jovem e pela educação, e que Deus continue abençoando. Tem uma outra que eu vinha pensando no caminho, que eu gostaria de comentar hoje, que no domingo passado foi o dia do doador, da adoção. E a TV Tribuna, através da repórter Nina Barbosa, fez uma reportagem emocionante de uma senhora, que ela tem, no caso, 2 filhos biológicos e outros 12 que ela adotou, sendo que 6 deles é da mesma família, ou seja, ela foi adotar uma criança e essa criança tinha 5 irmãos. Conclusão, foi emocionante a matéria. Eu quero parabenizar a repórter Nina Barbosa, que é uma excelente profissional, e, enfim, foi de emocionar mesmo a matéria. Só que, por que eu toquei nesse assunto? Um dos filhos biológicos dessa senhora acabou perdendo a vida. Um dos filhos dessa senhora acabou perdendo a vida numa tentativa de assalto. E aí a Nina Barbosa voltou lá para falar, obviamente, com a família, porque já que tem tanto amor
uma pessoa que tem amor tem amor para dar para os seus filhos biológicos e disponibiliza esse amor para dar para outras crianças que estariam abandonadas, ela acabou perdendo o filho biológico, não foi o filho adotivo. E aí causou mais comoção ainda. Eu fiquei muito emocionado em ver, porque percebe-se que é uma família humilde, mas que tem um amor tão grande de poder fazer com que seja transmitido a esses jovens. E ela acabou perdendo, lamentavelmente, o seu filho biológico. Eu não sei se o Léo tem algo a complementar para falar a respeito disso. O fato é que eu gostaria também de me sensibilizar, em nome da emissora, da minha família, pela perda desse jovem, mais um jovem que acaba perdendo a vida graças à nossa violência cotidiana. Isso demonstra a nossa fragilidade. Ontem a seleção brasileira chegou lá na Granja Comari, seja lá o que for, e tinha protesto de professores em greve, que acabaram adesivando em muitos espaços do ônibus da seleção, greve da educação, enfim. Isso era uma coisa que nós já prevíamos que vai acontecer e muito durante a Copa do Mundo aqui no Brasil. A gente sabe muito bem disso. Por quê? Porque isso está aflorado, as pessoas estão indignadas, bilhões foram gastos para que essa Copa fosse realizada no país, e está faltando educação, saúde, aquilo que a gente está cansado de saber. Então, a seleção brasileira ontem no Rio de Janeiro, ao se apresentar para poder começar os seus exames médicos, já se deparou com essa multidão aí de grevistas promovendo essa manifestação. Cerca de 200 policiais faziam parte aí da segurança e que, com muita dificuldade, conseguiram conter a ação aí dessas pessoas que faziam parte da greve. Quer dizer, eu estou fazendo um englobado, na verdade, porque as notícias elas não param e a gente está sempre acompanhando. E o TV Com Debate é bom porque a gente tem essa chance de opinar, de fazer com que você aí em casa também participe. Se você ainda não ligou, é 3014 2341. A gente está aguardando a sua participação para que a gente possa debater também com você, telespectador amigo da TV Com. Léo, você tem algo a acrescentar no que se refere a essa senhora que acabou perdendo? O que acontece na astrologia para uma pessoa que tem tanto amor para dar para uma pessoa estranha e que infelizmente acaba perdendo alguém da família? Esse é um tema interessantíssimo e muitas vezes, Balsi, as pessoas buscam um mapa, enfim, elas buscam uma consulta para justamente poder compreender se o que lhe aconteceu era destino, tinha que acontecer, não tinha. Enfim, eu tenho uma larga experiência, não sei se felizmente ou infelizmente, felizmente pela experiência, mas infelizmente pelos casos desse tipo de perda. E independentemente de serem filhos adotados ou legítimos, né, biológicos, para uma mãe, para alguém que tem o sentimento de pai, de mãe, é filho igualmente. Né? Claro que nós que estamos de fora, nós nos perguntamos assim, nossa, ela faz o bem e ainda acontece isso com ela. Então a gente tem esse raciocínio do bem e do mal. E na verdade não sei se a vida é bem assim. Num mapa, por exemplo, nós identificamos questões, vamos dizer, missões, ou karmas, ou, enfim, dificuldades, obstáculos, situações complicadas pelas quais alguém vai passar. A gente não pode determinar, vai ser morte, vai ser doença. Às vezes vai ser só um desentendimento do tipo, eu gosto de azul, meu filho gosta de vermelho, por exemplo. Tá? Mas, enfim, a gente identifica, claro, a gente sabe ver também a gravidade do negócio, mas tenta sempre passar para a pessoa a compreensão. Então é importante a gente entender que essa senhora aí, ela antes de ter sofrido a perda que ela adotou, então ela já tinha, talvez o espírito dela, talvez a consciência dela, já tinha esse sentimento em prol, né, de uma família, das pessoas abandonadas, enfim. E você viu que talvez seja a evolução espiritual dela, ela teve essa atitude, ela fez a adoção antes e estava marcado, por exemplo, vamos supor... Sim, ela estava marcado para que ela eventualmente perdesse seu filho biológico. Quem sabe? E que tivesse, no caso, a recompensa de ter esses filhos adotados para...
Exato, mais ou menos isso. entendeu? É como se fosse assim, olha, ela teve essa atitude antes de ter a perda. Sim. Né? Ela já é uma pessoa generosa. Mas tá? algo já previa que o pior Mas podia talvez, eu estou falando, mas não conheço o mapa dela, sim, enfim, aleatoriamente. Talvez ela já tinha alguma marca relacionado a esse assunto, assunto filhos, assunto família, né? Por exemplo, vamos trazer para um caso nacional, sim, né? A gente sabe a Lucinha Araújo, a mãe do Cazuza, sim, né? Ela perdeu o único filho que não deixou herdeiro algum, ou seja, perdeu tudo, né? Na vida de uma mãe. Exato. E transformou essa perda numa missão para crianças que sofrem, né, que são, enfim, vítimas contaminadas, enfim, pelo vírus HIV, né, dá uma condição melhor de vida, um tratamento digno, a possibilidade até de uma recuperação quando o tratamento é feito muito cedo. Então, assim, são missões. Tudo na vida a gente tem que passar mesmo. Aquilo que está escrito a gente tem que passar. Eu acho que a gente tem de passar, mas saber o fato, ter uma consciência daquilo, da qualidade de como você vai passar. Né? É como se, uma coisa que eu até falei hoje em aula, né? Eu dou aula, dou cursos de astrologia. Se você pega, por exemplo, o mapa de uma vítima e o mapa do carrasco, do mapa do bandido, enfim, a energia é a mesma. Só que um está de um lado, do bem, vamos dizer assim, né, o lado passivo, o lado que recebe a ação, e o outro está do lado ativo. Né? É o mesmo planeta, por exemplo, que rege a agressividade, a violência, o tiro, é o Marte, é o mesmo do cirurgião que vai lá abrir, vai tirar o teu problema, vai te curar, vai te sanar. O mesmo que rege o farmacêutico, que vai encontrar a cura das coisas, é o que rege o drogado traficante. Entendeu? É o lado das coisas. Então, saber, às vezes, é necessário para você elevar a consciência. Aí a gente volta naquele outro assunto, né, do menino. É tudo uma questão de consciência, de entender causa e consequência. Então, se eu sei que se eu enveredar por esse caminho vai... Porque eu vou ter sorte, não vai ter. Vai. De repente, exato. Se ele for pelo lado do crime, ele vai se dar muito mal. Exato, vai dar muito mais trabalho, sim, e vai acarretar um monte de coisa. Ou é cemitério ou é cadeia. Pois é. Então, voltando a essa senhora aí, meus sentimentos para ela, e entenda que, pelo menos de fora, existe alguma razão, sim, para tudo isso, com certeza. Né? Existe alguma coisa que ela vai talvez até reforçar socialmente, tá, Balse? Na questão até de adoção, de tudo isso, e vai fazer sentido para o coletivo. Aliás, existem alguns mapas onde a gente vê certas qualidades de planetas, que são planetas chamados na astrologia de coletivos ou transpessoais, que são Urano, Netuno ou Plutão. Esses três astros, eles sempre aparecem nas cartas, né, nos mapas, de pessoas que têm essa influência, sabe? Acontece alguma coisa com elas e aquilo repercute na sociedade. Elas mudam o social, elas decidem o destino das outras pessoas, como, por exemplo, governantes, líderes e tal. Ou elas são ídolos, sabe? Como, por exemplo, jogadores de futebol, né? E cada um tem o seu palco, vamos dizer assim. Sim. E essas pessoas, também vítimas, né? Como no caso dessa senhora que teve essa perda, alguma coisa que vai significar, que vai ser importante, alguma coisa que vai... Recompensá-la. Não só recompensá-la, alguma coisa por trás disso tem. Do tipo, isso vai significar algum movimento social importante, marcante, tá? Então é importante a gente entender o que tem por trás das situações aí. Bom, a gente, como eu perguntei para o Léo, né? A gente fica sensibilizado pelo fato dessa mãe ter perdido o seu filho de uma forma tão trágica. A gente ouve dizer, já virou clichê, né, que o natural é que nós, jovens, acabem enterrando os nossos pais. Mas, ultimamente, os pais é que estão tendo que tomar essa frente, porque muitos jovens têm perdido a vida devido a essa violência enorme que acontece em todo o país, e por que não dizer no mundo. A gente sabe que não é só aqui. A gente enfatiza aqui porque nós somos uma região metropolitana, somos 9 cidades,
na qual a gente defende, a gente quer o nosso melhor. Até para que turistas, pessoas de fora que eventualmente venham nos visitar, se sintam seguras. Muitas vezes pessoas vêm da sua cidade de origem, vamos passar uma semana em Santos. Pô, no terceiro dia ele já é vítima de assalto na praia. E o cara nunca mais volta. Ou então vai para a praia, toma umas a mais, acaba indo para a água e acaba perdendo a vida. Existem os aventureiros também, né? Aqueles aventureiros de fim de semana que vêm para poder fazer trilha e acabam se perdendo. A gente quer dizer que nós temos estrutura para poder receber a todos. Nós vamos receber agora, estamos para receber a qualquer momento, se é que já não vieram, que eu estou meio por fora aí desse lado, aqui da nossa região que se refere à Copa. Temos aqui em Santos 2 seleções que vão ficar hospedadas, né, vão ficar concentradas para a Copa do Mundo. Em Guarujá também tem uma outra seleção que também nunca participou da Copa do Mundo e vai ter o privilégio de participar aqui no Brasil, né? A gente vem falando a respeito dessa logística, dessa estrutura que as cidades estão tendo que impor para poder receber essas seleções, turistas que fatalmente virão à nossa cidade para poder visitar e conhecer. A gente sabe de tudo isso. Inclusive o Léo tem um mapa que vai poder falar desse astral da Copa aqui na nossa região também, da cidade. Não é isso, Léo? Você tem 2 mapas aqui na bancada, um refere-se ao quê? Um é o mapa do país, do Brasil. Ok. Tá? O outro é o mapa, no caso, quando a gente fala de Santos, Balso, o Santos ainda não tem, eu estou pesquisando, estou estudando, enfim, mas ainda não tem um mapa, porque não tem um horário e inclusive a data, né, uma coisa é a data da fundação de Santos, como povoado, como vila. Outra coisa é a data da emancipação, né, que ela ganhou o título de cidade independente lá de São Paulo. Certo. Tá? Então a gente comemora no feriado 26 de janeiro, né, a emancipação. Mas antes, muito antes, já havia uma cidade. Então, assim, é como se a gente fosse trabalhar com 2 mapas. Enquanto eu não tenho isso fechado, eu trabalho sempre com o mapa dos prefeitos. Ótimo. Então a gente daqui a pouco, depois do intervalo, a gente vai falar sobre isso. Vamos saber como é que está o astral dos prefeitos aqui da nossa região, em especial Santos, São Vicente e Praia Grande, que é onde nós temos a oportunidade de entrar na sua casa para levar as informações aqui da nossa região. Vou pedir licença ao Léo para um breve intervalinho, a gente volta já com mais TV Com Debate. Todos os dias aqui na TV Com, a partir da meia-noite, o jornalista Pedro Alcântara leva até você as festas mais badaladas da Baixada Santista e Grande São Paulo. Eventos culturais e artísticos em entrevistas descontraídas e inteligentes. Oferecimento Audi Center Santos, Rua Brás Cubas 340. CVC, tudo por uma boa viagem. E Forma Plus, por uma vida incomparável. Venha conhecer o Quiosque Point das Tribos, oferecendo o que há de melhor na gastronomia japonesa. Além de sushi, sashimi e yakisoba, você encontra porções variadas, lanches e o melhor temaki da região. Venha conferir, Avenida Ayrton Senna da Silva, 35A, Quiosque do Itararé. Delivery 3013-5149. Point das Tribos. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage, facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Olá pessoal, convido você, telespectador, a assistir nosso programa Odonto News TV. Passará sempre às quintas-feiras, às 8h30 da noite, com reprise às quartas-feiras, às 5h30 da tarde. Nós abordaremos todos os temas da odontologia. Invista na saúde, cuide do seu sorriso. Buffet Maison Vannucci, um novo conceito em festas. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos: aniversários, casamentos, confraternizações e festas infantis.
Venha conhecer nossos ambientes e faça seu orçamento. Buffet Maison Vanut, Avenida dos Bancários, 42. Oficina Frota Vento. Conta com uma infraestrutura totalmente automatizada e com o que há de mais moderno em equipamentos e tecnologia, com serviços de funilaria, repintura, mecânica e eletricidade, além de oferecer diversos modelos de carros antigos para aluguel. Oficina Frota Vento, localizada na rua João Éboli, 57 em Santos. Telefone 3223-2969 ou 3221-4853. Oficina Frota Vento. Amigos, a coletividade luso-brasileira foi presenteada agora com a apresentação de Portugal e sua gente, também em São Vicente e na Praia Grande. Não percam. Sábado, 20 horas, domingo, 19 horas e quarta-feiras, 20 horas. Não percam. Para reciclar, precisamos separar o lixo que pode ser reciclado do lixo que não dá para reciclar. Então separamos o lixo por cores. Vamos ver quais são? O papel e papelão colocamos na lixeira azul. O plástico na lixeira vermelha. O vidro na lixeira verde. O metal colocamos na lixeira amarela. E o lixo orgânico colocamos na lixeira marrom. Acesse o site da TV Com e acompanhe a nossa transmissão em tempo real. Fique por dentro da nossa programação. TV Com, interagindo com você. Muito bem, estamos de volta com mais um bloco do TV Com Debate. Lembrando que você pode participar através do 3014-2341. Mande questões aqui pra gente, inclusive participando diretamente com o astrólogo Léo. Com o astrólogo Léo. Epa! Mande assim a sua data e a sua hora. Pode passar para a Maíra, ela já está a postos ali para poder te atender. Passe a data e a hora que você nasceu, não é isso, Léo? Isso facilita com que ele possa ter a sua leitura no mapa e te passar alguma mensagem positiva ou negativa. Tem essa também, tem os dois lados, sempre tem os dois lados, né, Léo? A gente não pode deixar a negatividade do lado. A questão não é negativa, às vezes até preventiva. Exato, vamos dizer melhor, né? ficou mais sutil. Deixa eu só registrar a audiência aqui, o nosso amigo Eduardo Filete também nos ligou através do 3014-2341. Filete, um grande abraço a você, ele parabeniza o programa e ele gostaria que nós comentássemos sobre a dengue que está voltando a atacar na Baixada Santista. É realmente, Filete e amigos, a dengue, o calor foi embora, mas ela continua se proliferando. Praia Grande é uma das cidades que mais chamam a atenção no que se diz aos números de pessoas que estão sendo vítimas da dengue, não é? Por quê? O calor foi embora, mas as chuvas vieram. E se não tiver aqueles cuidados que nós todos estamos carecas de saber quais são, se a gente não tiver esses cuidados, os mosquitos continuam a se proliferar. E aí não tem essa do mosquito estar em Praia Grande, só vai atacar gente lá da Praia Grande. Não, ele vai voar e vai chegar em Santos, São Vicente. Então é interessante que todos nós tenhamos essa consciência para que a gente faça a nossa parte. Não adianta só falar mal do governo, o governo faz a sua parte. Eu pelo menos visualizo aí quase que diariamente agentes da dengue percorrendo as ruas de vários bairros, entrando nas residências, fazendo essas pesquisas. Existem, inclusive, moradores que proíbem esse acesso, o que é profundamente lamentável, porque mostra aí a ignorância de não ter, no mínimo, a informação. Se você soubesse a causa e o trabalho que dá você eventualmente ser picado por esse mosquito, o que você vai ter, o que vai mais te prejudicar é no bolso, infelizmente. Portanto, ficou aí o nosso amigo Eduardo Filete que nos enviou essa questão e que realmente é
é de se preocupar. A Juliana do José Menino, Léo, existe algum mapa astral ou alguma previsão astrológica para a Copa do Mundo? Aí, a Juliana, portanto, Juliana, um beijo para você, obrigado pela participação. Damos o pontapé inicial no que se refere à Copa. Léo, fique à vontade. Vamos lá. Olha só, o mapa do Brasil, ele reflete, primeiro assim, alguns potenciais, e esses potenciais nós já conhecemos desde que nascemos. O potencial da festa, o potencial de receber bem, o potencial da beleza, da exuberância. Ok. Ocorre que o mundo está passando, né, por essa reviravolta, por esse momento de transformação e reforma profunda. E o Brasil não está fora disso. Em relação à Copa, é interessante que existe um setor do mapa do país, a Casa 5, que é a casa relacionada a lazer, cultura, entretenimento, esportes, competições em geral, infância, enfim, diversão em geral. A Copa é uma festa, é uma competição, né? Então, e nesse setor do mapa do Brasil, nós tivemos agora, nesse 1 ano, o astro Júpiter, que, curiosamente, está de saída dessa casa 5. Então, na verdade, assim, nós damos o arranque para a Copa com aspecto positivo. Isso quer dizer que, sim, nós temos chance, só que não será fácil, tá? Então, assim, eu percebo que, como país, nós temos essa chance, sim, de ficarmos com a taça, só que não será fácil. Lembrando quando você disse que não vai ser fácil, desculpe interrompê-lo já interrompendo, quando você se refere a não ser fácil, o que se refere à estrutura, a tudo que se programou e de repente não acontecer do jeito que foi programado? É nesse sentido, Léo? Esse é um outro assunto. Certo. Não, eu me refiro à questão esporte mesmo, os competidores, os jogadores, enfim. O resultado mesmo do jogo. Entendi. Agora, essa questão estrutural que você está colocando, essa sim vai ser uma situação que nós vamos ter de enfrentar, tá? Flexibilidade, diplomacia. A gente tem que saber primeiro contra o que ou como está lutando, tá? Não adianta, vou fazer aqui o advogado do diabo. Por favor. Não adianta falar, investiu-se milhões, mas existem escalas no governo, pelo que eu sei. Então, assim, tem o departamento que é para isso, para esse evento nacional, e quem cuida dos seus estados é o seu governo, enfim, estadual. Sim. Então, assim, a gente pode, não estou defendendo nem acusando ninguém, mas a gente pode estar jogando pedra em lugar errado às vezes, tá? Então, ok, eu acho válido pegar esse momento que as atenções estão voltadas para a gente e fazer alguma coisa, ok, mas não é assim também. Existe uma festa, existe um roteiro a ser cumprido, tá? E que foi combinado há muito tempo atrás. Então, vamos fazer bem para que isso gere recursos para a gente. Sim. Né? Então, não é atrapalhando, dilapidando o patrimônio, enfim, não é assim que tem que ser feita a briga. Eu tenho a impressão, Léo, que existe essa preocupação por parte de nós brasileiros, porque como lá atrás já haviam ilustrado que o Brasil seria a sede da Copa do Mundo e que ultimamente tem ocorrido tanto problema referente à Copa do Mundo, isso está trazendo uma certa preocupação. A gente vive diariamente vendo nos telejornais, na televisão, os manifestos aí pelo Brasil, pelo país todo, não é? E o que vai acontecer? A Copa do Mundo vai aflorar ainda mais esse sentimento de manifestação, de mostrar para que veio. Tem gente ganhando milhões e nós estamos aqui querendo prioridade para o nosso setor de trabalho, uma situação melhor de trabalho, enfim, aquela coisa toda. Então, eu tenho uma certa impressão de que nós, brasileiros, estão um pouco preocupados, porque já que lá atrás, anos atrás, já houve, então, a certeza de que o Brasil seria a sede, teria um tempo hábil de fazer com que tudo, com tranquilidade, fosse resolvido dentro do seu tempo. O fato é que nós estamos há 20 dias praticamente da Copa do Mundo e está essa comoção, essa correria, achando, será que vai dar certo? Por quê? Porque, na minha opinião, na minha humilde opinião, é porque houve vários problemas nesse período final aí desse início da Copa e que está todo mundo amedrontado. Essa é a minha imagem. O que o mapa do Brasil aponta,
Balse, em relação a essa questão social, política, é que a gente está num ano, como eu até falei no final do ano passado, naqueles programas de previsão e tal, a gente está num ano de não só reformas profundas, mas uma grande auditoria, tá? É um aspecto que o Brasil está de dureza, de cobrança, não dá mais para ter jeitinho nenhum, tá? Mas eu estou falando em relação justamente a essas estruturas, ao poder. Eu estou falando, inclusive, em relação a isso que a gente vê. Ok, existem os protestos, mas existem também os aproveitadores de protestos. Sim, tá? sim. Então é sempre importante a gente avaliar de onde vem a notícia, como vem a notícia, ler as duas notícias, as duas versões, tudo, né? E, assim, a gente passa por um final de ano, independentemente de Copa, né? Esse segundo semestre vai ser bastante puxado para o país em si. Vai. Vamos ter futuramente aí, né, no mês de outubro, a partir de outubro, uma eleição bastante acirrada e um momento, o país passa por um momento semelhante ao de 29, 30 anos atrás. Tá? Se a gente fizer as contas, foi o período do Tancredo e tudo aquilo que aconteceu com ele. Então, assim, o país passa por aquilo que a gente chama de recessão e que não adianta mais tampar o sol com a peneira. A questão agora é aguentar as consequências e corrigir os velhos hábitos. Eu tenho a impressão que a Copa do Mundo vai ser o estopim para que todos nós acordemos nas eleições. Muita coisa vai acontecer durante a Copa do Mundo e que vai fazer com que aqueles que ainda não abriram os olhos referente à política da nossa região, do nosso estado, do nosso país, passe a abrir os olhos no mês de outubro, quando acontecem as eleições. Então, vamos ficar bem atentos, pois é a nossa oportunidade, mais uma vez, é a nossa oportunidade de mudança. As urnas podem mudar qualquer resultado. Bom, vamos falar de coisa interessante também aqui, porque tem muita gente ligando através do 3014-2341. A Berenice Alves, Léo, ela é de Capricórnio, no dia 25 de dezembro de 55 e nasceu à meia-noite. Tem algo a dizer para a dona Berenice? Um beijo para a senhora. Vamos lá. Capricorniana, 25 de dezembro. Isso. Provavelmente, pelo horário que ela nos passou, provavelmente o ascendente dela pode ser Libra. Em Libra, isso vale para os librianos, isso vale para as pessoas de ascendente em Libra. Vocês estão, desde novembro do ano passado, com a passagem do astro Marte pelo seu signo. E Marte é um astro que movimenta, agita, ele força o libriano a agir. Entenda que Libra, Balse, é um signo que harmoniza, equilibra isso. Ele é um signo que tenta conciliar os interesses dele com os dos outros. Ele faz a política, ele faz o meio de campo muito bem. Só que Marte, quando está num signo, ele não permite isso. Ele não permite papas na língua. Então, assim, os librianos, eles estão provavelmente muito estressados, extremamente ansiosos atualmente, querendo resolver os seus assuntos. Sim, eles vão resolver, daqui até julho, vão resolver um monte de coisa e, portanto, para ela está numa fase assim, de uma nova guinada na vida dela, de tomada de decisão, tá? E que pode ser muito importante, principalmente para ela estabelecer uma nova postura no campo dos relacionamentos dela. Então, o foco para ela é relacionamento familiar e conjugal, enfim, parceiro. Pessoal. Enfim, pessoal. Tá aí, Berenice. Boa sorte. A Sandra Helena Aparecida de Araújo era do dia 31 de dezembro de 1954 e nasceu às 16 horas. Né? Outra capricorniana. Né? Vocês veem, o Capricórnio, assim como Áries, assim como Libra, assim como Câncer, são os signos que mais estão passando por essa fase de reforma. No caso dela, nasceu 16 horas. Provavelmente o ascendente dela será Gêmeos. Ela está numa fase onde vai ser importante assim, ela estabelecer alguma nova meta, por exemplo, estudar alguma coisa diferente, algum novo projeto de vida, alguma coisa que a leve para uma nova fase na vida, uma reforma na vida dela. Tá? É muito importante
que dentro dessas reformas ela só tenha critério, tá? O ascendente em Gêmeos, ele muitas vezes ele pode dar muita capacidade para muita coisa, são aquelas pessoas que aprendem rápido as coisas, só que elas não focam, elas não assentam em nada. Então, assim, essa é uma fase onde ela tende a usar mais o Capricórnio, onde ela tende a ter mais o pé no chão, onde ela tende a ter mais a determinação de começar alguma coisa e ir até o fim, porque num futuro, a longo prazo, vai dar muito certo. Léo, Maíra Rodrigues Inácio, ela é do dia 14/9/96, nasceu às 8h55 da manhã. Virginiana, e o decanato dela é justamente um decanato que está sendo privilegiado por um trânsito de Plutão benéfico. Então ela está como se fosse enfrentando uma nova fase na vida dela, só que ela ainda não está entendendo, ela está achando que, vamos supor, ela está dando certo, ok, vai continuar dando certo, vai fluir tudo para ela, só que ela ainda não tem consciência do que vem atrás disso, no bom sentido eu estou falando. É como se ela estivesse no momento de despertar para novos talentos. Esse mês especificamente, isso vai valer para os signos de terra, Touro, Virgem, Capricórnio, principalmente Touro. Eles estão no mês benéfico assim para o contato social e para o lado afetivo, porque Vênus acabou de entrar essa semana no signo de Touro. Então, assim, tanto o aspecto material, ganhos financeiros, quanto o aspecto afetivo, para os signos de terra estão favorecidos esse mês. Boa sorte, Maíra, que os seus projetos possam ser concretizados. A Alcideia, da Vila São Jorge, ela é um pouquinho mais crítica, Léo. Ela pergunta se você consegue ver pela astrologia se alguma coisa vai melhorar na Zona Noroeste. Uau! Sabia que existe um estudo sobre isso? Se você tiver um mapa da cidade, você pode, como se fosse projetar o mapa do céu no mapa mesmo da cidade. Certo. Tá? Então, assim, de repente, aquela zona, né, para onde aquela cidade cresce, pode ser mais problemática. Você identifica. Isso se chama astrolocalização. Eu não posso afirmar, mas assim, numa das hipóteses, Balsi, do mapa de Santos, sabe por que Santos tem esse nome? Você fez uma pergunta muito difícil, mas você pode vamos responder. Vamos lá. Devido justamente à Santa Casa, tá? De todos os santos. Tá ok? A povoação começou de forma mais estruturada, organizada, quando Brás Cubas trouxe a primeira Santa Casa. Né? E a Santa Casa de Todos os Santos geralmente é fundada na época de Todos os Santos, que é o 1º de novembro. Então, tem um fundamento aí de Santos ser de Escorpião. E Escorpião é justamente um signo que está recebendo esse ano a visita de Saturno, que é justamente aquele astro que eu falei, de grandes reformas, de cobranças, de vai ou racha, de compromisso, de responsabilidade. Então, assim, uma coisa, Balsi, muito comum acontecer, sabe aquele problema que a gente vai colocando debaixo do tapete? Sim. Sabe aquela torneira que pinga e você não conserta, o carro e tal. O Saturno, ele é um astro assim, que se ele chega num setor do mapa e está bagunçado, ele termina de bagunçar. Então eu posso dizer que problemas estruturais fundamentais da cidade de Santos vão eclodir, não só acumular, mas vão aparecer de vez, até o final do ano. Porém, por outro lado, como eu falei, eu não tenho ainda fechado um mapa para a cidade de Santos, mas eu tenho um mapa do prefeito. O prefeito, a partir do meio do ano, ele entra numa fase muito importante, benéfica, para ele resolver o que ele quiser, para ele crescer, para ele ganhar espaço, principalmente através das relações, através do contato humano. É muito importante ele resolver ele focar em 3 tipos de situações. Moradia, então talvez entre aí essa questão, né, da infraestrutura da cidade, ele focalizar bastante na questão de impostos e tesouraria e questão de saúde. Esses 3 aspectos, se ele der o pontapé inicial, serão extremamente benéficos e ele pode ser reconhecido depois e ter sucesso nessa empreitada ao qual ele se propôs. Ele pode ter sucesso posteriormente. O pontapé inicial já poderia ter sido dado quando ele foi eleito, né? Porque tudo bem que a gente depende de momentos e de situações para que a gente possa ter um bom relacionamento, ter um crédito a mais com certas pessoas, ou até mesmo com empresários, enfim. Agora, até o início do próximo ano ainda, para ele poder ter essa liberdade, digamos, de poder
começar a exercer pontos críticos na nossa cidade, Zona Noroeste, a gente sabe, por exemplo, Zona Noroeste a gente sabe que não é de hoje, que passa por vários problemas. Não vou nem falar da enchente, agora choveu, agora fim da tarde para a noite, deve estar tudo alagado, não é? A gente sabe desses problemas. Também sabe que a Prefeitura Municipal Santista tem os seus projetos para vitalizar, para melhorar a entrada da cidade, inclusive viabilizando aí, tirando essas enchentes ali da entrada, que já passaram a ser históricas, na verdade. O que o astrólogo está dizendo é que o prefeito, no início do próximo ano, ele vai ter uma liberdade... No próximo mês, eu entendi, próximo ano, então tá perto. Tá perto, tá próximo perto. Mês, nós estamos no Até o final do ano... Nós estamos no dia 27, então no início da semana que vem já temos novidades. Isso, não, é isso que eu ia falar. No início do próximo mês. Ah, entendi, tá? No início do ano. É que até o final do ano, os problemas, eles continuam aparecendo. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Então, a partir do próximo mês, o prefeito Paulo Alexandre Barbosa só vai ter chance aí de começar a trabalhar em prol, inclusive da população que é maciça na Zona Noroeste. Bom, o Paulo Sérgio do Boqueirão também participou, ele está elogiando a CET, coisa que dificilmente isso acontece, faço questão de dizer, portanto. Ele está elogiando a CET pelas rotatórias colocadas nas esquinas das ruas, o que vem proporcionando menos colisões no cruzamento. Paulo Sérgio, eu espero que depois daquele relato que você fez através do TV Com Debate, alguém da assessoria possa ter transmitido a sua informação, que eu me recordo que é uma via que não havia lombada, nem tampouco radar eletrônico. Então, os motoristas e motociclistas transitavam em alta velocidade, trazendo, obviamente, a insegurança aos pedestres. Torço para que, através daqui do TV Com Debate, a Prefeitura, através da sua secretaria, tenha feito algo em melhoria aí no seu bairro. Um grande abraço, Paulo. Tem algo a acrescentar? Não? Não. Bom, tudo bem. Tranquilo. Ele está contra o relógio, infelizmente. O Uriel do Campo Grande, um forte abraço. Até onde está a importância da participação da comunidade no Conselho Comunitário de Segurança? As pessoas deviam ser incentivadas a participar desses conselhos. É a opinião do Uriel do Campo Grande. Um forte abraço ao Uriel, que também diariamente participa do TV Com Debate. Fala de cidadania, exato, como a gente estava comentando. Exatamente. A Maria Isilda Duarte Barreto, 18/5/53, nasceu às 10h30 da manhã, Léo. Touro, provavelmente um ascendente em Câncer. Controle a ansiedade, decida o que você tem de fazer, resolva os seus problemas, tome decisões, não dá para ficar parada. Principalmente a partir do meio do ano, várias coisas começam a se concretizar, mas elas dependem da sua vontade, da sua iniciativa, para que você consiga chegar aos seus objetivos. Bom, eu quero agradecer, lamentavelmente chegamos ao final do programa, o programa passou muito rápido hoje, foi muito legal. Foi um prazer ter aqui o Leonardo Lemos, astrólogo, que nós já nos conhecemos há anos, verdade, através da outra emissora, da outra emissora exatamente, lá no Boqueirão, em Santos, e que, obviamente, foi o Augusto que me deu o prazer de conhecê-lo. Eu quero te agradecer pela tua participação conosco, foi um programa bastante produtivo. Quero agradecer também a toda a equipe técnica da TV Com, por mais uma edição indo ao ar, a nossa Maíra Rodrigues, nossa produtora, que nos pautou hoje, parabéns. Sucesso para você. Um grande abraço a todos, obrigado pela participação, pela audiência, não é? E um beijo muito grande para a Patrícia, que está em São Paulo nos assistindo através do site, a Antônio Carlos, Valquíria, todo mundo lá da Vila São Jorge, também em São Vicente, nos prestigiando. Um grande abraço e até amanhã com mais um TV Com Debate.